Eu vi uma pesquisa sobre psicologia que dizia assim, né, que a pessoa, ela define em 5 segundos se aquela pessoa vai ser boa para mim ou ruim para mim. Se a impressão da pessoa, quer dizer, né? Eu, por exemplo, vejo a Alice pela primeira vez, em 5 segundos eu vou definir, eu fui com a cara dela ou não fui com a cara dela. Né? Engraçado. Aí, 5 segundos, irmãos, né? Você não tem tempo para fazer nada, na verdade. 5 segundos é o tempo que você vai olhar para a pessoa e acabou. Né? Mas muitas vezes nós definimos as nossas amizades, muitas vezes nós definimos as pessoas que estão à nossa volta através desse nosso pensamento. 5 segundos que define aquela pessoa. É interessante que é muito importante observar que esses 5 segundos que dizem que a pessoa define sobre a impressão de uma pessoa, em 5 segundos ela aborda todas as experiências com aquele tipo de rosto. Entende, irmãos? A pessoa liga a face daquela pessoa, por exemplo, tinha alguém parecido que me fez mal, então, eu não fui com a cara dela. Né? É interessante. Ela traz experiências da sua vida passada com, por exemplo, com alguém que tem um rosto semelhante àquela pessoa, né, e simplesmente gosta ou não gosta dela a partir disso. É muito difícil, falando que é muito difícil quebrar essa primeira impressão. Né. É interessante que nós estávamos indo para a Coreia, né, e quando chegamos próximo à Coreia, a desembarcar na Coreia nessa viagem, né, e a moça da Etihad, ela começou a dar os papeizinhos, né, de acordo com a sua nacionalidade. Né? Ela falou assim, ela olhou para a gente, você é coreano, deu folhinha de coreano, né? Aí chegou para o nosso querido irmão, que hoje estava de terno aqui na igreja, né? Deu em árabe. Aí falou assim, moça, eu não sou árabe. Disse ele, né? Eu não sou árabe, não. Jura que você não é árabe? Eu jurava que você era árabe. Né? Interessante, né? A nossa vida espiritual muitas vezes está ligada às nossas experiências de vida. Né? Aquilo que eu já vivi, aquilo que já vivenciei, aquilo que eu conheço ou aquilo que eu já experimentei. Né? A palavra de hoje nos mostra uma situação interessante. Jesus, tendo iniciado seu ministério terreno, e depois de passar por vários lugares onde realizou muitas obras, né, muitos milagres, né, e feitos, ele vai para a sua terra. Né? Imagina, a alegria de voltar para a terrinha. Né? A gente não fala. Os irmãos que vieram de um outro lugar, por exemplo, eu vim da Coreia, mas minha terrinha é São Paulo, tá, irmãos? Né? Alegria, né? Mas eu sinto alegria quando vou para lá, assim, né? de poder visitar, né? Imagina os irmãos que quando estão aqui, por exemplo, o nosso irmão Mateus também, quando volta para Caruaru. Você vê no semblante dele uma alegria imensa. Você não fica feliz quando volta para Caruaru, irmão? Né? A alegria do Pedro Henrique quando volta para Taquarivaí. Você fica feliz, não fica feliz quando volta? Olha o sorriso desse rapaz. Né? Fica felicíssimo. Né? Imagina então Jesus voltando para sua terrinha, Nazaré, né, de onde ele viveu a sua vida. E lá, chegando a essa terra, ele chega e entra na sinagoga de tal sorte que as pessoas ouvem aquilo que ele estava dizendo e se maravilham, ficam maravilhados, ficam intrigados com todas as palavras, né, de sabedoria e de poder que era manifesto através de seus lábios. E assim, dizem, de onde vem, né, essa sabedoria e esse poder miraculosos? Né? De onde está vindo esse poder nesse homem? Eles estavam ali discutindo. E o versículo 55 diz na sequência, não é este o filho do carpinteiro, veja. Não é esse aquele filho do carpinteiro lá, o José carpinteiro que trabalhou aí, não é ele, aquele filho lá que ele ficava lá junto? Não se chama, veja, eles citam todos os familiares, não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Né? Não vivem entre nós todas as suas irmãs, de onde lhes vem, pois tudo isso. Eles estavam maravilhados. De onde vem tudo isso? Ele não é alguém como nós?
Ele é um homem como nós que viveu aqui com a gente. O que está acontecendo com ele? De onde está vindo todo esse poder que está com ele? E o versículo 57 diz assim: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta senhor senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Interessante, né? Quando a gente volta para casa, né? O que a gente quer? Aquilo que a gente quer. Quando eu estava fazendo seminário na Coreia, né? Os primeiros 6 meses, né, de adaptação foram muito difíceis para mim. Então eu tinha a passagem para voltar para o Brasil para a renovação do RNE. Aí eu voltei para o Brasil. Irmãos, cada segundo que estava no avião era uma alegria. Eu tinha um calendário assim, sabe, o calendário de presidiário que os caras vão marcando um dia, passou. Para mim era aquilo, assim, eu marcava todos os dias, passou um dia, falta só mais 15, Samuel, aguenta, falta só mais 15. Irmãos, quando faltou uma semana, como o tempo não passa, né? Parecia que ia ficar louco. Nossa, o tempo não anda. Mas se o relógio, ela começava a voltar para trás. E quando voltei para o Brasil, cheguei aqui em São Paulo, uma alegria imensa, irmãos. Nunca senti tanta alegria. Eu falei, nossa, como estou feliz em poder estar no Brasil. Cheguei em casa, aquela paz, né? Paz em poder estar em casa. Estou em casa finalmente. A gente espera que quando nós voltamos, né? Quando nós voltamos de algum lugar para a nossa casa, é o descanso, né? É a paz, não é? Não é o que nós buscamos quando os irmãos, por exemplo, viajaram, né, para algum lugar e voltam para a sua casa. A gente diz aquela frase que muitos dizem, né? Lar, doce lar. Sim ou não? Talvez para alguns não seja tão lar o doce lar, mas pelo menos eu tenho a minha caminhada, é meu lar aqui, né? Imagina Jesus voltando para a sua terra natal. Qual a expectativa que ele tinha em relação à sua volta? Eu fico imaginando, porque Jesus era homem também, né? A gente tem a divindade de Cristo, mas também temos a humanidade de Cristo. Imagina ele, pensando como homem, voltando para a sua terrinha. A alegria das pessoas que estavam ali, vendo. Poxa, Jesus, fiquei sabendo da sua notícia. Fiquei sabendo que você está arrasando por aí, você está famoso pra caramba. Vamos tirar uma foto, vamos fazer uma selfie comigo aqui. Não é? Algo semelhante, sei lá, se não é uma selfie, faz uma pintura, pinta comigo aqui. O cara vai lá desenhando. Espera aí, Jesus, espera aí que está quase acabando. Mantenha a posição. Não é algo mais ou menos isso, né? A expectativa humana é essa. Quando eu volto para a minha casa, é a recepção dos familiares com alegria. Voltou, né? Eu acho muito legal os brasileiros. O povo brasileiro é muito alegre, irmãos. Eu vi uma vez, estava no aeroporto, né? E estava uma família gigantesca ali, com um monte de balões e bexigas. Falei, poxa, que alegria. O pessoal esperando. Não, será que está saindo? Será que está saindo? Aí não saiu. Não, ainda não saiu. Gente, será que vai demorar muito? Aí saiu a mocinha, aí todo mundo, né? Aquele dia com o banner, seja bem-vinda de volta ao Brasil. Eu falei, poxa, essa mulher acho que passou uns 10 anos fora. A gente fica pensando, né? Mas eu fui ouvir um dos pais. Ai, minha filha, esse mês foi tão difícil, um mês sem você. Um mês sem... Eu fiquei indignado, falei, um mês? Um mês? Aí eu fiquei, poxa, como deve ser bom, né, voltar assim para casa, né? Não sei se os irmãos já imaginaram algo assim, né? Eu fiquei imaginando, acho que ia ficar com muita vergonha. Não sei se os irmãos iam gostar, mas eu ia ficar com muita vergonha, né? O pessoal no aeroporto com balões assim, você já vem vendo, estourando, né? Mas imagina a alegria da recepção, né? Lembrar que essas pessoas estão me recebendo dessa maneira, né? A palavra de hoje nos mostra uma situação que Jesus passou, né? Uma situação, uma experiência onde Jesus passou ao voltar para o local onde ele viveu toda a sua vida. Amados irmãos, muitas vezes, né, colocamos a nossa expectativa, o nosso pensamento em nossas experiências, né?
Não é verdade? Quando a gente coloca uma expectativa em relação a alguém, e aquilo não acontece, é uma decepção grande, por exemplo, né, irmãos? Já foram, por exemplo, veja, é interessante, veja, é super comum entre os jovens. Na minha juventude, tinha uma amiga minha que falava assim: Samuel, eu vou apresentar uma amiga minha, ela é linda de morrer, ela é maravilhosa. Porque na nossa época, irmãos, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha como ver o rosto da foto, né? Não é verdade? Aí a gente fica, poxa, ela é bonita mesmo, ela é bonita, ela tem o cabelo liso, longo, assim, ela naquela balançada, você vai ficar doido por ela. Poxa, então vamos lá, né? Chegava lá, naquela expectativa, isso aqui vai, nossa, porque não é só uma mulher que diz, a outra diz, eu vou apresentar o fulano para o Samuel. Aí, nossa, ela é tão bonita. Irmão, aí você, né, fica naquela, poxa, se essas meninas estão falando que é bonita pra caramba, deve ser bonita, linda, maravilhosa. Aí eu chegava no lugar e a moça aparecia. Samuel, é ela. Falei, cadê ela? É ela ali, ó, tá chegando. Cadê aquela linda, maravilhosa? Vocês falam, cadê? Tá certo que eu não sou lindo, maravilhoso, mas a gente quer alguém linda, maravilhosa para sua vida, né? Já observou que é interessante. Toda mulher que a mulher acha bonita, para o homem não é bonita, irmãos. Vocês já observaram? A mulher acha ela linda, ela é tão linda, maravilhosa. Mas vê os homens, não é não. É verdade, irmãos. Vê, né, só de experiências pessoais que eu tive, que eu vejo os outros irmãos tendo, é verdade. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, né? O primeiro ponto que eu quero compartilhar sobre da palavra de hoje é que não devemos limitar Deus a nossos conhecimentos e experiências. Aqui a palavra diz, não limite Deus a seus conhecimentos e suas experiências. Veja que interessante. As pessoas conheciam Jesus. Ele era o filho do carpinteiro, filho da Maria, que tem os irmãos, vários irmãos, e que vivia por ali. Eles não reconheciam, não perceberam que Jesus era o Messias, o Salvador do povo que estava ali, sofrendo a opressão. Eles não percebiam isso. Simplesmente para eles era Jesus, o filho do carpinteiro. Muitas vezes nós limitamos Deus ao nosso pensamento, ao nosso conhecimento, às nossas experiências. Isso é o maior defeito que nós podemos ter em nossa vida espiritual. Limitar Deus. Tanto que o Agostinho de Hipona diz assim, nós sabemos que o Agostinho de Hipona era um homem super inteligente, um homem muitíssimo usado por Deus. Tudo que ele escreveu sobre Deus é maravilhoso. Mas o Agostinho de Hipona diz, o quanto eu conheço a respeito de Deus, não se compara a esse grão de areia. Irmãos, né? Ele diz assim, o quanto que eu conheço a respeito de Deus, é esse grãozinho de areia que em meio a essa duna toda que está aqui, diante da praia. Imagina, irmãos. Mas muitas vezes nós já definimos Deus em nossa vida, através de nossas experiências, através de nossos conhecimentos. Como esses homens que estavam aqui, definiram Jesus, o filho do carpinteiro. Aquele que tem como mãe a Maria, como os irmãos Tiago, José, Simão e Judas. E para eles era algo incrível que estava acontecendo. Como é que pode um filho de um carpinteiro ter tamanho poder? No concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, né, é discutida a respeito dessa situação, por exemplo, da divindade e da humanidade de Cristo. Né? Nós sabemos que Jesus, a gente diz, através os irmãos que falam discipulado, fizeram discipulado, sabem. A gente fala, Jesus é homem e também Deus. É Deus e também homem. Não é? Ele veio como homem a esse mundo. Né? As obras que ele fez, aquilo que ele realizou como Deus. E por isso que é muito importante, né? Até esse tempo muitos limitavam Deus como um homem. Né? Algumas seitas da época limitavam Jesus como um homem. Se ele é homem, se ele não possui a divindade, haveria muitos problemas, né,
a respeito da cristologia, a respeito sobre a nossa redenção também, irmãos. E por isso, no Concílio de Nicéia, em 325, né, define Jesus como Deus e como homem. E é porque a Bíblia também diz isso, irmãos. Não é aqueles homens que pensaram e discutiram, acabou. Mas é o que a Bíblia nos mostra, é o que a Bíblia nos retrata. E nós devemos saber que nós não devemos viver a nossa vida espiritual limitando Deus de acordo com nossos conhecimentos e experiências. Eu experimentei Deus até este ponto, então eu vejo que Deus é assim, né? Eu conheço Deus dessa maneira, então limito a Deus dessa maneira. Não! Deus é muito mais do que você imagina, irmãos. Jesus é muito maior do que você já pensou na tua vida, irmãos. E esse povo que estava próximo de Cristo, nesse momento, eles apenas definem Jesus como filho de um carpinteiro. Mas não, Jesus para nós, Ele é o nosso Salvador. Jesus para nós, Ele é o nosso Messias. Jesus para nós, Ele é o nosso Senhor. Amados irmãos, não limitem a Deus. Não limite Deus ao teu conhecimento ou à sua experiência. Ele é muito mais do que você pensa, muito mais do que imagina. Mas muitas vezes nós queremos colocar Deus em nosso... personalizar Deus à nossa maneira. Deus tem que fazer assim. Deus tem que fazer desse jeito. Não. Deus está pensando muito mais do que você pensa sobre a sua vida, a respeito de você. Que seja assim a sua vida, irmãos. Não limite Deus, mas sim, creia que Ele é muito maior do que você imagina, do que aquilo que você pode pensar. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar na palavra de hoje é: reconheça verdadeiramente Cristo como o Senhor de sua vida. Eu coloquei verdadeiramente aqui, porque a gente fala muitas vezes da boca para fora. Eu reconheço verdadeiramente Cristo como meu Senhor. Mas falamos muitas vezes da boca para fora. Não vivemos a vida como devemos viver. Simplesmente colocamos em nossa boca, em nossos lábios, dizendo: eu reconheço Deus como meu Senhor. Aquele que reconhece verdadeiramente Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, ele não pode viver a maneira que muitas vezes nós estamos vivendo. É necessário, então, uma mudança em nossa vida espiritual. Se você realmente reconhece Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, verdadeiro, a sua vida tem que mudar cada dia. A sua vida tem que crescer a cada dia, irmãos. É muito importante, né, quando observamos a palavra de hoje, que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja, o povo ali estava incrédulo. E Jesus simplesmente não fez. Né? Não fazia muitos milagres ali. Porque as pessoas não acreditavam naquilo que ele fazia. Simplesmente achavam que ele tinha um poder e que estava realizando algo através desse poder. Não percebiam que ele era o Senhor. Veja, interessante na Bíblia dizendo, quando Jesus faz milagres, as pessoas que buscam Jesus dizem assim: Rei, Davi, né, descendente de Davi, estou aqui, meu Salvador, vem aqui e me ajude. Veja o clamor dessas pessoas. Ao mesmo tempo que essas pessoas, elas não estão reconhecendo a divindade de Cristo, simplesmente lembram-se de um filho de um carpinteiro. Quando a igreja passou por um momento de turbulência, há uns 3 anos e pouco atrás, eu cheguei a conversar com o pastor Corro, com tudo que havia acontecido. Eu falei: pastor, por que o senhor não vai para a Coreia? Se o senhor for para a Coreia, vai ser muito melhor para o senhor. O pessoal lá, com certeza, o senhor vai conseguir fazer ministério muito mais fácil do que está fazendo aqui no Brasil. O senhor é muito reconhecido na Coreia. Para que o senhor está sofrendo aqui para fazer o ministério? Para que o senhor está passando por tanto perrengue aqui? Para que tudo isso, pastor? Aí eu falei: pastor, o senhor não tem vontade de ir para lá? Aí o pastor disse: não, meu filho, não tenho vontade não. Eu falei: por que, pastor? Porque o ser humano, ele tem
tem outros interesses também, né? Eu estava pensando, se o pastor fosse para a Coreia, aí se tivesse um tempo lá adaptado, eu falava, pastor, estou no Brasil, me ajuda, pastor. Deixa eu ir para lá também, pastor, me leva. Eu falei, pastor, por que o senhor não faz isso? Porque, irmãos, eu lembro, era um momento tão difícil. Eu lembro que o pastor visitava, na época, algumas famílias que estavam firmes na igreja ainda. Ele cantava um louvor, né? Aquele cobre-me com tuas mãos. Aí, né? E se a tempestade vem, e se erguendo vem, e sobre a tempestade eu voarei, não tem? Irmãos, até hoje eu não esqueço assim, o pastor louvando esse louvor. Sabe quando você sente que aquilo é verdadeiro no coração de alguém? Eu falo, poxa vida, eu ficava do lado, para que tanto sofrimento? Vai para a Coreia, pastor, resolve tudo. Aí o pastor disse assim que ele amava o Brasil. Eu falei, poxa, pastor, mas você está passando tanta dificuldade, não é melhor mudar de áreas, mudar de ambiente, pastor? Ele falou, não, eu amo o Brasil, esse lugar deu tudo aquilo que eu necessito, e eu preciso pagar tudo de volta. Dar tudo e trabalhar pela nossa nação. Ele diz, pela minha nação, pela nossa nação. Mas, irmãos, quando há um reconhecimento, não é verdade, irmãos? Quando alguém reconhece aquilo que você fez, o que você tem vontade de fazer? Muito mais, irmãos. Vai, fala. Você cozinha mal pra caramba, vamos dizer. Alguém diz, nossa, como está gostoso o seu prato. Aí você, nossa, gostou, vou fazer de novo. Não é essa vontade que você tem. Eu lembro, até hoje, eu não sei se falei para os irmãos, uma vez estava lá na missão, lá em Rio Grande do Norte, aí eu não gostava de comer cuscuz, eu não gosto de cuscuz, né? Eu gosto de, é difícil, o cuscuz. Aí o irmão me deu um prato de cuscuz, né? Eu falei, e agora? Nossa, como é que eu vou fazer com esse cuscuz aqui? Eu falei, acho que eu vou comer rápido, né? Aí eu fiz assim, nossa, aí eu peguei o cuscuz, colocou na mesa, fizemos a oração, a primeira coisa que eu peguei o cuscuz, falei, engoli seco, ainda bem, acabou o cuscuz. Para quê? Aí o irmão falou assim, o presbítero que estava junto, mulher, o pastor aqui gosta de cuscuz, pega mais cuscuz para ele aí. Aí a esposa do presbítero trouxe mais um tanto de cuscuz assim, ela caprichou mais ainda dessa vez. Não é interessante? Quando você percebe que você é reconhecido em alguma coisa, né? Quando você pensa, essa pessoa me considera, sinto que essa pessoa gosta de mim. A vontade que você tem de dar tudo que você possui. Não é verdade, irmãos? Por isso que tem a seguinte frase, né? Que o elogio faz até uma baleia dançar, irmãos. Né? Por isso que é importante, irmãos, que nós também saibamos reconhecer, né, as pessoas que estão à nossa volta. Eu sei que você olha e parece que é um trabalho insignificante, mas quando você olha e reconhece esse trabalho, irmãos, a sinergia, a energia que vai gerar aquilo para fazer algo muito maior, é o que a palavra nos mostra. Né? A incredulidade das pessoas fez com que Jesus não manifestasse o seu poder ali. A mesma coisa que muitas vezes acontece conosco. Pela falta de reconhecimento das pessoas em relação ao meu trabalho, ao que eu faço, eu não quero mais fazer nada. Eu quero fazer simplesmente o mínimo necessário. Amados irmãos da Igreja Água Viva, né? Reconheçamos verdadeiramente Cristo como Senhor da nossa vida. E também reconheçamos cada um dos irmãos que estão servindo nessa igreja, no ministério. Você diz, poxa, mas o departamento é uma porcaria. Não, irmãos. Reconheça que Deus está agindo ali. Deus está agindo ali com certeza. E quando você apoiar esse ministério vai crescer. E o terceiro ponto, irmãos. Milagres acontecem diariamente em nossa vida. Milagre acontece diariamente em sua vida, irmãos. Milagres acontecem diariamente em nós. Eu vou falar um fato que aconteceu comigo. Eu fui recentemente a Vision Trip para a Coreia, né? Aí eu não levei muito dinheiro, fiquei preocupado. Poxa, como é que eu vou viver com esse dinheiro lá? Né?
Eu ficava vendo os jovens. Eu vi alguns jovens falando sobre os valores que está levando. Falei, nossa, está levando mais que eu. Porque, irmão, pensa, eu tenho que calcular. Eu não é sozinho que estou indo com mais 3. Estamos em 4. E o cara sozinho está levando muito mais que eu. Eu falei, poxa! A frase que eu falava lá era assim, pobre sou eu. Nossa, eu vi eles comprando, falei, pobre sou eu, pessoal. Mas, irmãos, durante todo o período que estive lá, não me faltou nada, irmãos. Amém? Irmãos, eu ficava preocupado antes de viajar. Meu filho adotivo ali, que está ali, eu falava todo dia para ele, filho, e agora, hein, cara? Eu estou sem dinheiro, como é que eu vou fazer lá para viver lá, hein? Pastorzinho, você vai precisar de muito dinheiro, hein? Ele nem para falar, pastor, fica sossegado que eu vou te ajudar, né? Eu falei, pastorzinho, você está lascado lá, e agora, hein? Por isso que é filho adotivo, né, irmãos? Entendem? Brincadeira, né? Amados irmãos, né? Milagres acontecem diariamente conosco. Quando percebi, ao final de minha viagem, que nada me faltou, eu falei, poxa Deus, muito obrigado, Senhor. Nada me faltou. O Senhor fez coisas assim que eu nem imaginava, nem pensava. Pessoas assim vinham para mim e falavam assim, pega esse aqui para você. Eu nem conhecia a pessoa. Nem conhecia, sabe? Vou dizer, teve umas 4 pessoas que eu nem conhecia essas pessoas diziam assim, Samuel, vou te dar um dinheiro, pega esse dinheiro para você. Irmãos, eu falei, Deus, como Deus faz? Milagres acontecem a todo instante à nossa volta, irmãos. Sabe por que não acontece muitas vezes na nossa vida? Devido à nossa incredulidade, devido à nossa falta de fé. Não é culpa de Cristo, culpa de Deus, pela sua vida estar assim. A culpa está contigo, irmãos. É porque muitas vezes você não tem fé de que Deus fará essa mudança, essa transformação em sua vida. E por isso, amados irmãos da Igreja Água Viva, creia que o milagre está sendo feito a cada dia na tua vida. E que através desse milagre, Deus vai agir cada vez mais em todas as pessoas que estão à sua volta. Para que essas pessoas vejam e digam, esse homem é um homem de milagre. Que seja assim para cada um de meus irmãos da Igreja Água Viva. Que durante mais a semana as pessoas olhem e digam para você, esse homem é um milagre. Essa pessoa é um milagre. Oremos.